Olá, eu sou Simone de Souza Crescêncio, sou professora da Secretaria Estadual de Educação, dou aula de Geografia do Fundamental, Médio e EJA, e também professora alfabetizadora, pedagoga pela Secretaria Municipal de Educação de Paulo Lopes, também em Santa Catarina. A proposta de atividade que eu venho trazer hoje é a construção de um globo terrestre pelos alunos e a sua exploração por meio da descoberta das linhas imaginárias, da distribuição das massas continentais e oceânicas e, ao final, o objetivo principal é a localização do Brasil, então, do globo terrestre, em relação a essas linhas imaginárias e as zonas climáticas, né, as zonas do planeta Terra. Então, trazendo um pouco dos documentos principais que a gente utiliza no nosso dia a dia escolar, a gente tem recentemente a Base Nacional Comum Curricular, e ela traz uma possibilidade de desenvolver os conteúdos por unidades temáticas. E nessa atividade que eu proponho, ela se encaixa perfeitamente dentro da unidade temática Conexões e Escalas, né? Então ela pode ser utilizada também no 7º ano, mas a atividade eu indico principalmente ao 6º ano, e também pode ser trabalhada na unidade temática Formas de Representação e Pensamento Espacial, mas aí mais especificadamente com o 7º ano, que é quando a gente trabalha mais sobre o território brasileiro. Então, para quem está no território catarinense, a gente também tem um currículo catarinense, e ele tem como base essas mesmas unidades temáticas que a BNCC traz. Então, como material de apoio para o professor, eu indico a utilização do globo terrestre, né, para o aluno manusear e servir de apoio para a construção desses outros globos pelos alunos. O planisfério, né, para a gente fazer essa comparação entre a Terra da forma arredondada, né, como geóide, e também na forma plana, que é o que a gente mais utiliza no dia a dia. E o mapa do Brasil já com as coordenadas geográficas para fazer esse apoio na localização dele no globo. E como material para o aluno, para confecção desse globo terrestre, balão, né, balão de gás normal, de preferência aqueles mais arredondados, cola branca, papel picado, pode ser papel toalha, papel crepom, jornal, enfim, o que o aluno dispuser, né? Tintas para fazer algumas colorações necessárias e um planisfério impresso, de preferência em folha A4, né? Para ter uma proporção mais próxima do que do globo terrestre que eles vão ter por base. O objetivo dessa aula, então, é essa construção, né? Essa construção dos conceitos ao mesmo tempo que o aluno faz a construção do seu próprio globo terrestre e depois o transforma em planisfério. O tempo aproximado para essa atividade da construção do globo terrestre é de aproximadamente 6 aulas, ou 2 semanas, devido à necessidade da secagem, né, da cola e da tinta. Mas o seu resultado, né, o seu objeto, ele pode ser utilizado em muitas outras aulas subsequentes, pela gama de possibilidades que ele dá de abordar outros conteúdos. Então, eu trouxe aqui tanto um globo de forma, né, tridimensional, o globo em si, para o aluno poder manusear, entender a questão da inclinação, a questão do movimento. Também tem esse outro que aí é em 2D, né, em 2 dimensões, que está disponibilizado no site do IBGE, e ele traz já essa demarcação também das linhas imaginárias, dos paralelos, meridianos, né, e da linha do Equador e do meridiano de Greenwich, que são duas linhas imaginárias principais. Bem, nessa proposta, então, a gente propõe que o aluno, em grupo, né, construa esse globo terrestre, né, enche o balão, coloque a cola, coloque o papel e vá construindo as camadas, vá esperando secar. E o interessante é que, claro, antes do período da pandemia, isso era feito em grupos em sala de aula e trazia uma troca muito legal. A energia que esses alunos vêm no 6º ano, ela é muito boa, muito incrível, e eles têm uma vontade de aprender, a gente tem que aproveitar isso. Então, eles conversam entre si, eles vão se comparando, vão comparando os grupos, vão dando alternativas para problemas. É um momento muito enriquecedor. E a gente tem as fases, essas fotos são do meu acervo pessoal mesmo, são de atividades que eu já desenvolvi
em algumas escolas que eu trabalhei, e ele mostra umas fases, né? Que é a montagem, depois a colocação dos continentes, né? De acordo ali, proporcional com o globo terrestre, que fica ali de apoio, o desenho das linhas imaginárias, claro que não vai ficar perfeito, não vai ficar o ideal, mas a ideia é a construção, né? O processo que o aluno vai fazer para construir o seu próprio globo e posteriormente o seu planisfério. Nesse período de pandemia, a proposta da construção desse globo não pôde ser em grupo, em sala de aula. Então, a gente solicitou que os alunos construíssem em casa. Então, teve um resultado bem interessante dentro da realidade de cada família, e os alunos produziram com seus pais, né, irmãos, enfim, e construíram em casa esse globo terrestre. Uns, né, já utilizaram o próprio papel crepom, né, azul, e foi mandando foto do processo para ver se estava dentro do que a gente esperava, e foi também muito enriquecedor. Mas ainda voltando em sala, né? O aluno, depois de secar, depois de construir esse globo, depois de fazer uma análise, né, poderia ter desenhado então as zonas climáticas, poderia ter separado por cor os continentes em relação à linha do Equador, em relação ao meridiano de Greenwich, enfim. Mas o objetivo depois é ele recortar de acordo com os meridianos desenhados, né, e construir o planisfério. Bem, essa é uma outra oportunidade que a gente tem de trabalhar sobre as distorções que acontecem quando tu pega o território da Terra, né, a distribuição das massas, e planifica ele. Não tem como ficar igual, não tem como ficar ideal. Então, é uma forma do aluno também compreender por que há distorções, ou entre o formato, ou entre o tamanho real do território. Então, ali, por exemplo, a gente pode ver por que a Groenlândia ela é maior numa projeção de Mercator do que ela realmente é, né? Ou por que na projeção de Peters os formatos são diferentes, são esticados, mas ele respeita as áreas. Então, é uma outra possibilidade que a gente tem também de estar trabalhando a partir desta atividade. Depois, comparar o planisfério que o aluno construiu com o planisfério já pronto, né? Esse planisfério ele é disponibilizado também no site do IBGE, né? Uma fonte confiável, e ele traz ali a separação entre os hemisférios. Então, o hemisfério norte e sul em relação à linha do Equador, e o hemisfério leste e oeste em relação ao meridiano de Greenwich. Poderia também, pode ser feito nessa atividade anterior, não foi o meu objetivo principal, mas a gente também poderia ter desenhado, ter separado por cores, né, as zonas climáticas do planeta Terra, onde o aluno compreenda que entre as linhas imaginárias dos trópicos, o que se encontra entre essas linhas é uma zona tropical, é uma zona que fica sempre bem iluminada pelo sol. As linhas que ficam entre os trópicos e os círculos polares são zonas temperadas. Zona temperada norte é o hemisfério norte, e zona temperada sul no hemisfério sul. E o que fica acima, né, ou abaixo de uma zona de um círculo polar, então é uma zona polar ou glacial ártica, né? Uma zona muito fria. Então, é uma outra possibilidade. Das possibilidades de exploração, então, com base nessa atividade ainda, é a delimitação dos hemisférios, e também abordar já de início os sinônimos, né, a nomenclatura desses hemisférios, porque hoje a gente não encontra apenas hemisfério norte, sul, leste e oeste, a gente encontra sinônimos, seja em livros didáticos, seja no Enem, seja no vestibular, e é ideal que o aluno já vá se assimilando com aquele termo. Então, norte também pode ser boreal, né, aurora boreal, ou pode ser setentrional. Sul pode ser austral, como também pode ser meridional. Leste pode ser nascente, né, com essa ideia que o Sol nasce a leste, ou oriente. E oeste, poente, com essa ideia que o Sol se põe a oeste, ou ainda ocidente. Então, também é uma outra possibilidade. A delimitação das principais linhas imaginárias, né, dos paralelos, dos meridianos também, a localização dos oceanos e dos continentes, né, a distribuição que há no globo e como ela se configura depois que tu transforma ela num planisfério, e o objetivo principal da atividade em questão, principalmente para o 7º ano, que é a localização do Brasil, então,
no globo, em relação às zonas térmicas, em relação às principais linhas imaginárias, como a linha do Equador e os trópicos. Por que é importante trabalhar bastante isso no sexto ano? Porque ele vai precisar ao longo de todos os outros anos escolares, até o terceirão, né, até o terceiro ano do ensino médio, o aluno vai precisar ter esses conceitos de zonas climáticas, de hemisférios, porque vão ser trabalhados em qualquer outro conteúdo. Pode estar estudando a Europa, pode estar estudando a África, a questão da zona climática, a questão do hemisfério é sempre abordada e é sempre importante o aluno já ter aquilo assimilado para você não precisar retomar um conteúdo. Não que a gente não faça essa retomada, mas é uma retomada mais simples, só para resgatar. Mas o essencial do conceito o aluno necessita já ter, né, em si. Então, é importante trabalhar bastante esse conceito já cedo, né? E as formas práticas de trabalho acabam interessando mais o aluno e despertando esse conhecimento nele. Então, a localização do Brasil quanto às linhas imaginárias e as zonas climáticas, que é o objetivo principal dessa atividade, ela pode ser trabalhada de forma mais intensa, né, pela delimitação por cores diferentes, ou com o globo ali antes de recortar, mostrar a questão do movimento do Sol, é uma possibilidade que se tem também. Enfim, vai muito do desenrolar da aula também, o nível de interesse do aluno, né? Aquilo acaba te abrindo um leque de opções durante a aula, às vezes além do que tu planejou, que é muito interessante, muito importante também. Em relação à avaliação desse processo, né? Qual o resultado que eu vou obter com essa aula? Qual o resultado que eu vou obter com essa atividade? Então, como é um processo longo, como requer uma série de etapas, a gente considera a avaliação do processo. Então, ela é de forma qualitativa, né? Então, como que o aluno ele se envolveu na atividade? Como que foi a apreensão dos conceitos? Como que ele absorveu aquele conceito? Como ele lidou com aquele conceito? E o produto final, né, geralmente um produto tátil, a construção do planisfério em si, e depois, posteriormente, né, uma possibilidade dele estar apresentando para outras turmas como que ele construiu, qual o objetivo, e mostrar para os outros alunos também a questão do Brasil, né, a localização do Brasil. Então, pode ser uma produção escrita, pode ser uma produção oral, há uma grande possibilidade aí de o aluno até apresentar para as outras turmas. Vai muito também do professor, mas geralmente o meu produto dessas minhas aulas é a construção do planisfério e a explicação desse processo para os outros alunos. E os alunos acabam se envolvendo muito e acaba sendo muito legal também. E bem, uma última dica que eu dou e que eu acho bem interessante é esse site do IBGE, que é o educa.ibge.gov.br, que ele traz uma série de materiais muito interessantes para o dia a dia do professor, ou até mesmo para os alunos estarem acessando e se divertindo ou pesquisando. Então, ele traz mapas, perguntas, questões sociais, questões populacionais que podem ser trabalhadas tanto com as crianças, né, do ensino fundamental, anos iniciais e finais também, e com o ensino médio, assim como também há um material de apoio para os professores, né, buscar um material diferenciado ou até assuntos mesmo que envolvem as pesquisas do IBGE. Então, taxa de natalidade, taxa de fecundidade, de emprego, assuntos que geralmente a gente aborda, né, com o próprio ensino médio e com o ensino fundamental também, estão disponibilizados nesse site. Então, fica uma dica, né, de um site que é seguro, que é uma fonte segura e que é bem legal e que envolve bastante os alunos e que tem um material muito importante que agrega as nossas aulas no dia a dia. Então é isso, agradeço a oportunidade e até a próxima.